Olá, meus amores! Olá, gente profunda! Sejam bem-vindos a mais um Código da Alma, esse seriado que tá dando o que falar. Por quê? Porque vocês estão comentando muito e eu adoro isso. Coloca seu comentário aqui, por favor, porque isso ajuda a gente a ter mais relevância aqui no YouTube e ajuda a propagar o nosso vídeo e ajuda com que mais pessoas assistam e que essa mensagem chegue até mais pessoas. Então, o fato de vocês se cadastrarem no nosso canal, ativar as notificações, colocar comentário, curtir, tudo isso nos ajuda o Luz da Serra a ficar no ar, tá bom? E eu tô gostando muito obrigada, porque vocês têm curtido muito, a gente tem trocado e vocês estão me escrevendo também e pedindo coisas que eu nem imaginava que vocês iam precisar, né? E principalmente as meninas, elas andam me escrevendo e falando que gostariam de ter assim uma forcinha, sabe, pra conquistar a pessoa amada, para encontrar uma pessoa que elas amem, porque às vezes a gente fala a pessoa amada, mas a pessoa não tem alguém que ela ame, ela quer encontrar alguém para ter um relacionamento legal, ou então algumas pessoas querem viver um grande amor e querem saber como fazer para que isso aconteça nas suas vidas. Pois bem, tem um monte de coisa que a gente pode fazer para atrair um grande amor, porque tudo que a gente tem na nossa vida faz parte do nosso ponto de atração. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, pessoal, coloca a vinheta aí. Então estamos aqui para falar de ponto de atração, de como ter alguém legal na sua vida, alguém para viver um grande amor. Algumas pessoas são mais românticas, algumas são menos, mas o que ninguém quer é ficar sozinho, né? Todo mundo quer ter alguém para dividir a sua vida, para compartilhar. Eu encontrei essa pessoa cedo, né, na minha vida, talvez algumas pessoas encontrem mais tarde, não tem uma idade pra gente encontrar. Então não importa se você é homem, não importa se você é mulher, não importa se você tem 20 anos, se você tem 40, se você tem 80, essa mandala que eu preparei aqui, que eu vou ensinar vocês a montar, ela ajuda a melhorar o seu ponto de atração para que a pessoa ideal para você se aproxime, para que a pessoa ideal venha até você. Porque o Bruno Gimenez, meu colega, ele tem um livro chamado Mulher, a Essência que o Mundo Precisa. E esse livro ele foi canalizado, ele foi orientado espiritualmente por uma série de seres de luz, de espíritos de luz, e tem vários espíritos, assim, mulheres, né, que escrevem mensagens para nós meninas. E eu lembro que tem uma delas que fala nesse livro que uma mulher não precisa nem sair de casa para encontrar a pessoa amada. Que uma mulher que está imbuída do seu poder, da sua força e que está centrada na sua energia feminina essencial, ou seja, no sagrado feminino, quando ela tem essa força dentro de si, ela está empoderada e centrada nessa força, a pessoa amada, a pessoa especial vem até ela. Tá? De uma forma ou de outra, essa pessoa vai se aproximar dela por ponto de atração. E aí, muitas vezes, né, eu falo das meninas porque elas são as que mais me escrevem, pedindo dicas e tal. Às vezes, as meninas acham que, isso os meninos também, acham que se tiver um cabelo lindo, vai atrair a pessoa amada, se tiver a melhor maquiagem, o melhor corpo, e às vezes não é isso. Então, muitas vezes existe um esforço muito grande para ficar linda, para ficar incrível, e às vezes não é isso que determina que a pessoa incrível, aquela que você sempre sonhou, vai se aproximar de você. É um estado de espírito, isso é energia, e o ponto de atração se dá por energia. Então, se você é uma pessoa que vibra sempre negativamente, que está sempre com pensamentos negativos, ou então que está com a autoestima baixa, se você é chorane, mimimi, está sempre reclamando da vida, não tem gratidão pela vida, dificilmente você vai atrair alguém legal. Certa vez eu conheci uma pessoa que é uma coach, né, e que ela diz que, eu gosto muito dessa frase, que você nunca sabe das possibilidades que a vida vai te mostrar. Você nunca sabe o que a vida vai aprontar contigo. Então, se você for no supermercado, vai arrumadinha. É uma dica boa também para encontrar, né, a pessoa amada. Porque eu já falei que independe muito de ser lindo, de ser incrível.
Mas se você, naquele momento que você está na fila do supermercado, aparecer alguém muito interessante, começar a conversar com você, e você estiver feio, mal arrumado, ou feia, mal arrumado, você vai ficar com muita raiva de si mesmo. É ou não é? Que você vai ficar, ui, por que eu não fiz a sobrancelha? Por que eu não penteei o cabelo? Né? Por que eu não troquei o pijama antes de sair de casa? Tem gente que vai ao supermercado de pijama, né? Então, pijama que eu digo é uma roupa velha, assim, que você usa para dormir. Então, é preciso que você esteja aberto também para um novo relacionamento, que você esteja querendo e que você se cuide muito bem, para que, quando você estiver se sentindo ótimo, se sentindo para cima, com uma energia elevada, a pessoa certa venha até você. Então, você precisa cuidar desses fatores, se você quer um novo relacionamento. E eu vou ensinar uma técnica da fitoenergética para dar uma forcinha. Mas presta atenção, isso aqui não é tudo, ok? É igual assim, tem uma nova cápsula fitoterápica que emagrece, tá? Daí tu vai lá e come uma lasanha, né? E toma a cápsula. Não vai adiantar. Então é um conjunto de fatores. Mas essa mandala que eu vou ensinar para vocês, ela é muito poderosa. Só que você precisa se cuidar no sentido de orar, de vigiar seus pensamentos, de fazer uma oração de 4 etapas. Para quem não sabe o que é, procura no Google, tá? Uma oração de 4 etapas, de você agradecer, de ter momentos de sintonia, de relaxamento. Porque quem fica naquela ansiedade, sempre procurando lá no aplicativo, sei lá, Tinder, essas coisas, né? A pessoa amada, pessoa amada, pessoa amada, vira uma obsessão, vira uma fixação e você não consegue encontrar nunca. Então, o mais importante é que a sua energia esteja equilibrada. Se você cuidar dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, das suas emoções, das suas atitudes e usar essa mandala super poderosa que eu vou ensinar aqui, eu tenho certeza que a pessoa amada vai aparecer na sua vida em breve. Sabe por quê? Porque eu atendi muitos anos em consultório e a gente usava essa técnica, a gente utilizava e várias pessoas estão felizes até hoje. Eu já parei de atender faz um tempo e essas pessoas continuam felizes nos seus relacionamentos, tá? Algumas que eu tenho notícia, pelo menos até onde eu sei, elas estão muito bem. Então, essa mandala, ela vai te dar uma força, um empurrão. Talvez ela seja o empurrão que você precisa para sair desse sofá, para sair da cama, para no fim de semana sair de casa. Vai num parque, se tu tem cachorro, sai para passear com o cachorro, vai num parque, vai fazer alguma coisa. Porque a nossa vida ela é abastecida a partir das novidades. E esse movimento das novidades só você pode gerar. Não existe um ser de luz, um arcanjo, um anjo ou um mestre ascensionado que vai chegar no teu sofá e vai dizer, vamos supor que seu nome é Mariana. Mariana, levante desse sofá. Não, isso só você pode fazer. Mas se você tiver a atitude de sair do sofá, o universo, os seres de luz, os anjos, os arcanjos, eles vão lhe ajudar a se movimentar em busca daquilo que você quer. Então essa mandala, ela vai ancorar na sua casa uma energia para que os novos movimentos aconteçam, para que novas coisas aconteçam na sua vida, certo? Então eu vou falar agora o que você precisa para fazer a sua mandala. Vamos lá? É uma técnica da fitoenergética que tem muita força, ela traz um foco de luz para dentro da sua casa e muda tanto a sua energia quanto a energia das pessoas que estão aí, lhe trazendo mais segurança, mais felicidade, mais alegria. Ela ajuda a eliminar a carência, ela ajuda a trazer mais conexão espiritual para que você fique bem, para encontrar uma pessoa joia, uma pessoa muito legal que tenha as características que você goste, certo? Então assim, você vai precisar de uma bandeja. Pode ser uma bandeja de papelão, como essa daqui, e eu escolhi a cor prata porque ela tem conexão com a fitoenergética. A fitoenergética, ela usa muito a energia das cores verde e prata, então eu peguei uma bandeja prata. Mas se for uma bandeja de outra cor, não tem problema, tá? Desde que seja lisa e que ela não tenha muitos desenhos, assim, porque senão a energia se confunde. E você vai precisar de 5 plantas para fazer o tratamento. Eu escolhi plantas muito fáceis de encontrar em qualquer padaria, supermercado, farmácia de manipulação, você encontra, tá? Então você vai utilizar chá de hibisco desidratado, ou então se você tem um pé de hibisco na sua casa e você tem a flor do hibisco, vou pedir pro pessoal colocar uma foto da flor
porque você conhece, eu tenho certeza que você conhece a flor do hibisco. Se você tiver essa flor do hibisco, você pode usar as pétalas da flor ou as folhas do pé de hibisco. E aí você não precisa nem comprar. Vai precisar de camomila, que eu também peguei a camomila desidratada. Cominho, aquele tempero cominho, tá? E aqui a gente tem a sementinha do cominho. Você vai precisar de hortelã, essa hortelã aqui eu colhi do meu jardim. E você pode usar a folhinha da hortelã desidratada também, não tem problema se a planta é fresca ou desidratada. Eu tô mostrando aqui plantas frescas misturadas com as desidratadas para vocês verem que tem possibilidades, tá? Que pode ser fresca ou desidratada. E também morango, você pode usar a fruta ou você pode usar folhas de morango. Inclusive eu quero agradecer a Simone, que é a mãe da Raquel, que me mandou essas folhas aqui de morango. Senão não ia ter para mostrar para vocês. Ela tem moranguinho plantado em casa e ela gentilmente nos cedeu as folhas e o pessoal da produção aí do Luz da Serra foi atrás de uns morangos bem lindos também para a gente fazer a nossa mandala, tá? Então nós temos aqui 5 plantas. Aqui tem 2 potinhos porque é morango e a folha de morango. A hortelã, o cominho, a camomila e o hibisco. Vou repetir, ok? Embora você pode dar uma pausa aí. Hibisco, camomila, cominho, morango e hortelã. Você vai utilizar essas 5 plantas para montar a sua mandala. Se você já tem as plantas, o próximo passo então é fazer um bilhetinho com todas as características que você deseja que a pessoa tenha. Se você tem alguém em mente, você pode colocar o nome dessa pessoa aqui. Mas se você não tem ninguém em mente, você pode colocar as características que você gostaria que essa pessoa tenha. Aí o que eu fiz? Lá na empresa tem 4 meninas que estão solteiras. E eu pedi para elas escreverem para mim, então, né, as características que elas querem que a pessoa tenha. Vamos ler o que escreveu, Raquel? Vamos lá. Carinhoso, inteligente, sociável, bem resolvido financeiramente. Ela até me disse, não precisa ser rico, né? Mas tem que ter uma situaçãozinha assim, pelo menos que a pessoa esteja bem. Independente, atencioso, cordial e educado, ter maturidade, sem vícios e prestativo. Ela colocou as 10 características que ela preza em alguém para poder ter um relacionamento com ela. Não é qualquer coisa tá bom, gente, pelo amor de Deus, né? Você precisa saber se valorizar, ter autoestima. Então, independente do que você pensa a respeito de você mesmo, de você mesma, coloca no papel como que você gostaria que essa pessoa fosse. E se você quer que o cara seja bonito, ou que a mulher seja bonita, se você quer que tenha olho azul, escreve. Escreve exatamente como você quer que a pessoa seja. Ah, eu gosto de pessoas que estudam, porque eu sou meio nerd, eu acho que se a pessoa for nerd vai se dar bem comigo. Escreve lá que seja nerd, ou que tenha cabelo loiro, ou que tenha cabelo preto, ou que tenha 1,80 m. Então você coloca aquilo que você quer, ok? Temos a mandala aqui então, o prato, e a gente começa a montar a mandala sempre pelo núcleo. Aí você deve estar se perguntando, por que tu trouxe o morango fruta e o morango folha? Porque essa mandala ela vai ficar montada por 7 dias. E o morango tem muita água e ele vai estragar aqui em cima da bandeja e vira uma meleca. Então, se você quer fazer com morango fruta, não tem problema nenhum, mas você pode usar a folha do morango, ok? Se você tem criança em casa, vamos supor que você tenha filho pequeno, de repente tu coloca aqui, ele vai comer esse morango estragado depois que passa o tempo. Se você mora num lugar frio, tudo bem, mas se você mora num lugar quente, esse morango vai estragar rápido, tá? Então, a decisão é sua. Você pode fazer com morango fruta, você pode fazer com morango folha, tá? O morango, ele é uma fruta que é uma planta, né? Que ele ajuda a eliminar a carência e ele elimina a dor de abandono, porque às vezes você não consegue encontrar a pessoa amada porque você está se sentindo abandonada pelo ex ou pela ex, tá? E essa dor de abandono, esse buraco, essa carência faz com que você não consiga ter olhos para ninguém, faz com que o seu ponto de atração caia muito e você não consiga encontrar alguém para se relacionar. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar a fruta e vou usar a folha.
só para vocês verem que tem possibilidade. Inclusive, se você não tem a fruta, você pode usar essa folhinha que está aqui em cima. O que você precisa é de uma parte do morango, ou seja, você precisa do DNA da planta. Aí você vai criando, a partir do núcleo, uma mandala. E ela tem que ter uma simetria, mas não tem muito segredo. E quando você está montando a sua mandala, você já vai pensando na pessoa. É muito importante, tá? Vou montar aqui com 3 morangos no centro. E não precisa ser nessa ordem, você pode colocar as plantas como você quiser, na ordem que você quiser, desde que você forme um desenho, tá? Não precisa ser artista para fazer uma mandala, não tem um número de folhas, não tem assim uma quantidade da planta para usar. Eu vou montando aqui, conforme a minha intuição. Olha que linda que já está a minha mandala, Raquel. Vou colocar um pouquinho de camomila entre as folhas da hortelã. Não precisa ser essa quantidade toda, tá? Pode ser menos. É que eu tenho que colocar uma certa quantidade de planta para vocês conseguirem enxergar no vídeo. A hortelã ajuda a elevar a sua energia, te traz relaxamento, tira aquela ansiedade, né, de encontrar a pessoa amada. A camomila ajuda a equilibrar as emoções inferiores, então ajuda você a ter emoções melhores, mais qualificadas. E o hibisco é uma planta que ajuda a atrair gente boa para sua vida, pessoas legais. E o cominho, ele ajuda você a se socializar, a ser uma pessoa mais sociável, a conversar com as pessoas por aí. Ele aumenta seu ciclo de amizades e muitas vezes é disso que nasce um relacionamento. Então, vou pegar o cominho e vou colocar ele assim, ó, só a sementinha solta aqui. A mandala tá pronta e aqui embaixo estão as características, né, da pessoa amada, da pessoa que você gostaria de atrair para a sua vida, certo? Agora, você vai sobre essa mandala fazer uma mentalização positiva, como se fosse um filmezinho na sua mente que vai energizar essa mandala. Você vai imaginar como seria essa pessoa, o que vocês fariam juntos, vocês passeando, vocês de mãos dadas, vocês conversando, vocês em sintonia, tá? Tudo que você gostaria que esse relacionamento fosse. E enquanto você faz isso, você imagina uma luz verde e prata se formando sobre essa mandala, ok? Você imagina uma luz verde e prata pulsando sobre essa mandala. Então você vai fechar os olhos e durante um tempo você vai mentalizar o que você gostaria para sua vida amorosa, para esse relacionamento que você quer conquistar, e você imagina as luzes verde e prata sobre esta mandala. 1 minuto e meio, 2 minutos, é o tempo suficiente para você fazer essa técnica. Essa mandala, ela deve ser deixada, né, em algum ambiente da sua casa onde ninguém mexa, ninguém pode mexer, tá? Então, você pode deixar em cima de um armário, sobre um armário, ou em algum lugar que você tenha certeza que ninguém vai mexer. Nem a pessoa que, né, faz a limpeza da sua casa, ela não pode mexer, porque a partir do momento que você ativou a energia da mandala, ela precisa ficar paradinha. Ela não pode ser movimentada, porque o foco de energia está aqui. E de preferência num lugar onde você passe por ela de vez em quando, durante o dia, ou então à noite, né, no quarto de dormir, você pode colocar, porque ela só vai fazer bem para a energia de toda a casa. E quem é radiestesista, quem sabe usar radiestesia, pode usar o pêndulo para fazer uma vibração sobre ela, que aumenta o raio de atuação. Ela é uma mandala para encontrar a pessoa amada, mas é uma mandala que vai trazer uma energia muito boa e muito abençoada para o seu lar, para sua casa. E você vai deixar por 7 dias. Depois de 7 dias você desmancha, descarta as ervas e fica na torcida para que a pessoa amada lhe encontre. E é muito importante cuidar da sua reforma íntima também. Cuidar daquilo que você fala, daquilo que você pensa e daquilo que você sente. Eu espero que vocês tenham gostado da mandala. Eu espero que vocês tenham gostado desta
receita da fitoenergética para dar uma forcinha na sua meta de conquistar alguém, de ter um relacionamento legal. E eu queria que você me contasse depois, me escrevesse contando, né, se você fez, se você teve resultado, porque isso é muito importante para mim e também para que eu traga mais coisas para vocês, é importante eu receber esse retorno. E se você gostou dessa técnica, se você gostou, né, de tudo que as plantas podem fazer por você, se você curte plantas ou então está começando a curtir agora com esses últimos vídeos que eu publiquei, entra no nosso sexto circuito da fitoenergética. Se cadastra aqui nesse link que eu vou deixar, baixa o e-book das chaves de como ativar o poder oculto das ervas, se inscreve no sexto circuito e acompanha a nossa série de vídeos que eu tenho certeza que você vai amar. A fitoenergética tem muitas possibilidades, desde o chá, sachê, aplicações com infusão a frio, aplicações com mandala, com incenso e uma série de outras coisas que você vai amar conhecer, tá bom? Então eu deixo aqui o meu beijo, meu abraço para você e a minha intenção positiva para que você realmente conquiste o amor da sua vida, tá bom? Um grande beijo, muita luz e até o próximo Código da Alma.